Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, Adriano Postai aqui mais uma terça-feira para falar um pouquinho do Evangelho do Mestre Jesus. Então, a gente agradece a espiritualidade que se faz presente nesse momento e que a gente possa, então, elevar esse nosso pensamento ao Mestre Jesus, se conectando, então, à Fraternidade Espírita Candeia de Maria, para que essa nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo toque os nossos corações e que a gente consiga absorver um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa do nosso Mestre Jesus. Então, abertura feita, agora a gente vai falar do nosso tema específico. Lá no capítulo 27, Pedis e obtereis, ele fala das preces. Então, quando a gente viu a palestra do Jailson semana passada, falou das qualidades da prece, como que eu tenho que estar para estar fazendo essa prece, como que eu me conecto. Larga tudo que tu está fazendo e vai lá se reconciliar com o teu inimigo, com o teu irmão no meio do caminho. Aproveita, para que a gente consiga realmente estar com o corpo e a mente sã, para que o nosso espírito consiga se conectar com Deus, para que a gente realmente tenha eficácia nessa nossa prece. Então hoje eu vou trabalhar de uma forma bem parecida para fazer um complemento de quando se fala de prece e oração dentro da doutrina espírita. Então o meu título já começa dizendo assim: prece e oração, dois caminhos para o mesmo coração. Então aqui a gente imagina que no nosso cotidiano a gente usa prece e oração como palavras sinônimas, e na doutrina espírita a gente vai ver que tem realmente um pouco de diferença. Ela é muito sutil, mas tem uma sutileza. Então já de começo gostaria de lembrar todos que quando a gente fala de conceito de prece na doutrina espírita, a definição de Kardec, prece então é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Isso está lá também no item 2, da eficácia da prece. Quando a gente fala da prece, que é um movimento íntimo da alma, pode ser verbal ou silenciosa. A prece, então, quando a gente pensa em diferença entre uma e outra, ela se difere um pouquinho da oração, porque ela é muito mais abrangente que uma oração, pois ela vai trazer o quê? 3 aspectos. A gente volta mais uma vez no tríplice aspectos. Então, quando a prece pensa num 3 aspectos, no tríplice aspecto, ela pode ser um louvor, que é um reconhecimento da grandeza de Deus, divina, ou do ser supremo que eu estou ali agradecendo, que eu estou louvando. Ela pode ser um pedido, essa prece, ou seja, quando as necessidades são legítimas, sempre no sentido moral e espiritual. Então a gente às vezes confunde muito em rezar, orar, em fazer preces buscando bens materiais. E Deus, Ele sabe o nosso íntimo, Ele nos conhece intimamente, Ele está em nós. Então como que a gente vai pedir algo que a gente não tem necessidade? Então Deus, como um Pai cuidadoso e bondoso, justo, Ele já sabe o que a gente necessita. E o terceiro aspecto é o agradecimento. É a gratidão pelas bênçãos recebidas. Então a gente já percebe uma diferença, que a oração ela não tem esses 3 aspectos. E quando a gente fala em louvar, pedir e agradecer, às vezes a gente esquece do agradecimento. A gente foca mais em pedir e até louvar a Deus, mas a gente acaba esquecendo de agradecer. Agradecer o sol maravilhoso que está lá fora nesse momento. Agradecer a Deus, obrigado porque eu posso ver. Deus, obrigado porque eu posso ouvir. Deus, obrigado porque eu posso andar. Deus, obrigado por acordar hoje de manhã. Obrigado pela chuva que o Senhor manda com tanto amor e carinho, que ela nos dá a vida. A água é vida. Então, às vezes, a gente só reclama, a gente só pede e a gente esquece de agradecer todas as benesses que Deus já nos dá. Então, oração, esse termo, lá na tradição cristã, ela já está ligada a uma forma verbal ou até mesmo um ritual de se dirigir a Deus e aos espíritos. Geralmente está associada às fórmulas que são conhecidas. Então a gente aprende as orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, preces coletivas, leituras, livros de orações. E essa oração, ela tem a diferença que ela pode ser lida, ela pode ser recitada, ela pode ser repetida, ela pode ser cantada da forma que você quiser,
e é uma expressão da prece, mas não a única. Então a própria oração ela pode ser uma expressão da fé, né, que a gente tem através da prece. Lá no capítulo dos livros dos mensageiros, no capítulo 25, efeito da oração. Daí lá eles estão chegando em locais de trabalho, André Luiz e companhia, e lá eles vão falar da importância da fé nesse círculo de trabalho, né, onde eles são os mensageiros. Para quem não viu, um livro sensacional para ler, né, ele vem baseado o filme Nosso Lar 2 também em cima desse livro dos mensageiros de André Luiz por Chico Xavier. Então ele traz lá, ó, conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no circuito dos encarnados, ou seja, na terra, na face da terra. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura. Né? E a gente poderia também falar desse mesmo livro dos mensageiros lá no capítulo 15, A Viagem, o nome do título. E lá ele nos explica o seguinte, André Luiz: quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, se a gente fala do tríplice aspecto da prece, louvar, pedido e agradecimento, né, se a gente não tiver essa vontade, né, não saber agradecer as pessoas por tudo que a gente recebe e nem a Deus por todos os dons que Ele nos dá, por a gente ser perfeito, a gente também não vai saber pedir, porque a gente não tem moral para isso. Então, se a gente continuar falando de prece e oração, a diferença essencial, depois dessa nossa breve introdução de conceitos. A prece, então, é um ato ou um estado de elevação do pensamento a Deus. Então, a prece é o ato que me conecta ao Ser Supremo. Então, eu posso me recolher ao meu quarto, posso fazer ela em público, posso fazer ela em voz alta, posso cantar ela, posso fazer a forma que eu achar melhor. Né? Mas ela vai me fazer o quê? Ela vai me levar a um estado de conexão com Deus. Pode acontecer, então, de palavras simples, não precisa ser um texto muito cheio de repimpa, né? A ideia é que você vá do simples para o mais complexo, sempre na doutrina espírita. Então, quanto mais simples, mais próximo de Deus a gente estará. E se a gente fizesse uma analogia, né, da prece e da oração, ó, a prece, então, é uma conversa com Deus. A oração é a frase ou texto que a gente usa nessa conversa. Então, ela faz uma analogia, né? Ela faz uma parte simples que a gente acaba compreendendo. A prece é a conexão com o Pai. E a oração é o modelo do texto que eu uso para chegar até Deus, no caso, né? Fazendo essa simbologia para que a gente entenda um pouco mais fácil. Embora elas sejam sinônimas, as duas coisas, né? Prece e oração, esses autores que a gente vem analisando, estudando, né? Que a gente costuma falar muito sobre, até mesmo obras espíritas, elas têm uma sutil diferenciação e nela a gente vai conseguir realmente ver o ponto de vista e ter a ideia de uma forma mais ampla de como que funciona essa comunicação no mundo espiritual. Então, a oração pode ser mais específica, como um pedido direcionado a Deus ou algum guia espiritual. Então, quando eu preciso pedir alguma coisa, eu uso uma oração. No entanto, a essência prática é a mesma. A gente faz o quê? Uma busca pela conexão com o divino e com o nosso fortalecimento espiritual. Então é a forma com que eu chego até Deus, essa minha conexão. Mais uma vez a gente busca lá a referência da eficácia da prece, então para que essa prece realmente, ou a oração tenha uma eficácia legal, que a gente consiga atingir o objetivo, é muito importante o ambiente, a nossa paz de espírito. Recomenda-se então que a gente não tenha chegado da rua atordoado, cheio de problemática e lá querer se conectar com Deus, que não é assim que funciona. Tome seu banho, se organize, faça suas coisas com tranquilidade e daí você vai, pega seu livro, pega o seu evangelho, livro dos Espíritos, faça uma prece, né, mental, né, com a mente ali conectada àquilo que você vai fazer e daí você usa esse veículo sensacional que é a oração e faça a sua prece para o Mestre Jesus, né, para Deus, para que a gente atinja aquilo que a gente vem buscando. E depois, na sequência disso tudo, a gente viu conceitos, a gente viu formatos, a gente viu a eficiência, eficácia. Qual que é o valor espiritual de uma e de outra?
né? Então, no Espiritismo não há uma forma que seja mais correta, né? Não é isso que importa, mas sim o que traz para a gente realmente é a sinceridade do pensamento. Muitas vezes a gente vê oradores, a gente vê pessoas de vários segmentos da sociedade, tanto pastores, padres, professores, presidentes, dirigentes, com preces lindas, maravilhosas, com leituras bem edificantes. Porém, ela não está conectada à sua sinceridade, não é aquilo que ele realmente pensa. Então, no Espiritismo não importa qual das duas que a gente vai usar, o que importa é a sinceridade do pensamento. Os espíritos superiores vão perceber a nossa vibração íntima e não é a beleza das palavras que vão nos conectar a eles ou não. Então, lá no filme, voltando para pincelar um pouquinho sobre os mensageiros, né, o filme Os Mensageiros, lá no filme Nosso Lar 2, lá mostra a importância do evangelho no lar, a importância da prece, da oração. As casas que saíam aquela luz brilhante para o céu, que atingia lá a atmosfera, eram casas onde as famílias ou alguém da família estava conectando ao Mestre Jesus, ou a Deus, ou o seu anjo da guarda, pedindo, agradecendo, louvando. Então essa é a ideia, tá? Que a gente se conecte com os seres superiores, né? Com a espiritualidade que nos ampara, aqueles nossos amigos que estão sempre ali. E sempre que é feita uma prece, como a gente viu por André Luiz, ela vai ser ouvida, ela nunca vai passar despercebida. Então, como praticar agora? Nosso próximo passo. Como que eu pratico a prece ou a oração? A gente fala muito da prece espontânea. Então, aqui nas quintas, enquanto a gente está no ESD, né, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a gente já deixa a voz para os nossos colegas que estão aqui estudando com a gente, para eles já começarem a praticar a prece espontânea. No começo, a gente traz uma oração de casa, depois a gente vai sentindo no coração, vai conseguindo sentir a presença da espiritualidade, a gente vai soltando, né? Deixando com que eles nos conduzam à prece para que a gente faça a nossa conexão. Então, prece espontânea é falar com Deus com simplicidade, como se a gente estivesse falando com um Pai amoroso, que sempre está lá por nós, nos esperando, nos dando um sorriso, nos dando um abraço quando necessário. Isso é uma prece espontânea. É simplesmente tu não ter vergonha da nossa simplicidade em falar com o Pai, de falar com Deus. E já a oração, né, conhecida como a gente fala, ela serve de quê? De inspiração e de sintonia, desde que ela não seja mecânica. Então, às vezes, os partícipes que estão iniciando ainda, eles vêm, às vezes, muito atrelados às nossas orações que a gente aprende no cristianismo. E não é errado, a gente aprende o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, né, o Creio em Deus Pai, e assim sucessivamente, orações que vêm com nós, elas são decoradas, mas se eu tiver concentração em fazer ela, é importantíssimo. Porque às vezes está um tumulto de pensamentos, mesmo que a classe esteja toda em silêncio, as pessoas, cada um no seu pensamento está pensando no seu problema. E quando a gente puxa um Pai Nosso, todo mundo lembra da letra, todo mundo se conecta àquele Pai Nosso. Então, às vezes, é muito mais fácil quando muitas pessoas com muita agitação espiritual, a gente, mental, a gente acaba fazendo algo que tragam todos na mesma vibração, na mesma sintonia. Então, cultivar o hábito diário da prece, da oração, seria o mais recomendado, não apenas nas dificuldades, mas também nos momentos de alegria. Porque é muito comum a gente ver, a gente sempre fala que a doutrina espírita ela nos traz aqui a casa, ela já tem isso como meta traçada ou exemplos de analogias feitas, que a gente vem pelo amor ou pela dor. Mas 99% vem pela dor. Então, quando eu estou com uma dificuldade, eu vou orar. Eu vou fazer uma prece para Deus, para o meu anjo da guarda, porque daí eles vão me amparar. Daí que vem a máxima, Se prece é louvar, é agradecer e é pedir, então eu estou falhando, porque eu não estou louvando a Deus e eu não estou agradecendo a Deus. Eu só vou ouvir nas dificuldades. E como que ele vai, como que Deus vai olhar essa nossa prece? Como que ele vai nos sentir? Só quando a gente precisa da dificuldade, do desespero? Será que temos vibração para atingir uma prece sincera?
Ou é uma prece de angústia porque aquilo vai me ofender, vai me fazer mal? Então pensar muito nisso, né? Cultivar o hábito diário da prece. Né? Não é que a gente vai dizer aqui que a partir de hoje todos vão orar 4, 5 vezes por dia, durante 1 hora cada vez. Não, cara, é parar o teu 5 minutinhos. Faça do teu coração, da tua mente a igreja, o templo, o teu quarto, que você tem aqueles 5, 10 minutinhos de descanso. Respire, se conecte, faça uma prece para Deus. Ela pode ser simples, desde que ela seja sincera e que ela atinja realmente a força máxima do nosso pensamento. Nosso pensamento central seja esses 3 aspectos: louvar, agradecer e pedir, para que a gente realmente seja honrado e que honremos então a presença de Deus em nossas vidas, esse Pai amoroso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, lá do 5 ao 13, Jesus ensina que o caminho para que consigamos aquilo de que necessitamos é o caminho da oração. Se um amigo nos ajuda quando lhe pedimos com insistência, também Deus nos concede aquilo que lhes pedimos. Aliás, Deus vai nos conceder porque Ele é bom, porque Ele é bondoso, Ele é onipresente, Ele tudo sabe e porque é o nosso Pai. E um pai sempre ajuda os seus filhos. Então, essa passagem de Lucas, ela tem todo o ensejo, de que quando alguém bate a nossa porta, quando alguém busca por a nossa ajuda, o que a gente faz? Por mais que não consigamos, então, ajudar o nosso irmão naquele momento, a gente pelo menos vai dar atenção para ele, ver o que pode fazer por ele naquele momento. Infelizmente eu não posso te ajudar nesse aspecto, mas eu tenho isso para te ofertar. E esse isso é um abraço, é uma palavra de consolo, é um café quente para a gente tomar junto. E assim a gente vai fazendo isso que Deus nos ensinou, que é ajudar o nosso próximo. E sempre lembrando que quando a gente recebe um irmão nosso e ajuda ele, a gente não deve esperar nada em troca. Porque naquela vez eu lhe ajudei, por que você não está me ajudando? Então lembrar que sempre é a nossa paga por toda a ajuda que a gente faz ao nosso próximo, a caridade, o amor que a gente despende para os outros, será retribuído por Deus em nossa vida. Isso que é a parte mais importante que a gente tem que levar no coração. E daí para a gente reforçar, que a oração e a prece, elas não competem. Então a gente vai dizer, aqui no lado esquerdo todo mundo faz só oração. Agora vamos disputar com o lado direito que faz só prece. Não. A oração e a prece, elas se complementam, então elas nunca vão competir. Emmanuel nos traz isso lá no livro Pão Nosso, a lição 3. O céu escuta sempre a prece simples e sincera. Então, quando ela vem do coração, quando ela é nosso pensamento central, quando a gente louva, quando a gente conecta a Deus, ela vai ser escutada assim, desde que ela seja aquilo que o nosso espírito, que o nosso corpo e a nossa mente necessite naquele momento. Porque às vezes a gente acaba achando que consegue burlar a bondade de Deus, a inteligência de Deus, e a gente acaba não conseguindo, meus irmãos. E isso é muito importante, a gente realmente agradecer, louvar, e deixa o pedido para depois, porque Deus já sabe o que a gente precisa. Às vezes eu me pego pensando, por que a gente pede tanta coisa? A gente já tem tanta coisa. E a gente esquece de agradecer, a gente não está contente com a casa da gente, a gente não está contente com o corpo da gente. Ai, como a minha voz é feia, ai, como eu não tenho cabelo. São vaidades terrenas que lá em cima, lá na vida de verdade, a gente vai depois ficar decepcionado com a gente, com a nossa pequenez. Porque se a gente realmente entender esse aspecto triplo da prece, a gente nunca mais vai ficar pedindo coisa para Deus. E quando pedir, ele vai dizer, opa, esse meu filho está me pedindo algo. Tanto tempo que o filho não pede nada. Tantas vezes que o filho chorou e se resignou e manteve o pulso firme, a cabeça erguida. E por que agora ele está me pedindo? Vocês conseguem entender isso? Isso é muito importante. A prece e a oração se complementam. Elas são parte uma da outra. Deus e nós somos partes um do outro. Nós somos um pedacinho de Deus. Deus está em todos. Então por que a gente reclama tanto?
Então, quando a gente vai dormir hoje à noite, quando a gente acabar de ouvir esse nosso vídeo, pense um pouquinho se eu não estou só reclamando. Essa semana, quantas vezes eu agradeci por ter acordado? Quantas vezes eu agradeci por ter um trabalho para ir? Tava frio, né? Que bom, tá matando os pernilongos, tá fazendo parte do ecossistema. Tem que vir o frio para matar algumas pragas, para que as lavouras possam produzir o alimento para nós no futuro, na próxima safra, para depois vir o calor, para depois vir o outono, depois o inverno e assim sucessivamente, primavera. Então a gente vive reclamando e nunca está contente com o que tem, né? E eu não falo vocês, eu falo eu, nós. É muito importante a gente fazer essa analogia, esse pensamento, essa expressão de entender esse triplo aspecto. Vamos louvar, agradece a Deus e vamos pedir um pouquinho menos. Porque quando o pedido for, vai ser muito mais sincero e Deus já vai estar esperando para entregar para a gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, dentro do nosso capítulo 27, lá tem uma mensagem de Santo Agostinho, lá de Paris, 1861. Ele fala no ensejo: se soubesse quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, daí ele vai colocar assim: a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, com essas palavras de Santo Agostinho, né, a gente volta nessa ideia de ser o orvalho divino que aplaca esse calor excessivo das paixões. Paixões, acabei de falar, a gente não está contente com o que tem, e daí a gente vai orar, vai fazer uma prece pedindo. Agradeça. Agradeça porque a gente tem oportunidade de fazer o bem aos outros. De tudo que o nosso corpo físico tem, a gente ainda reclama. Então, meus irmãos, espero que a gente possa ter entendido a diferença, né? E reforçar muito mesmo que a oração e a prece, elas nunca vão competir uma com a outra. Elas se complementam, tá bom? Abraço a todos, né? Uma boa resto de semana, que a gente possa ser abençoado enormemente por Deus. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Até mais.